Aqui. Pois bem, vamos lá, gente. Primeiro ponto aqui, primeiro assunto que eu queria trazer nessa live dessa semana é um tema que volta a um certo assunto ali da pergunta que eu fiz pro Haddad no Três Irmãos, né, quando ele foi lá, porque de certa forma até serve ali como uma espécie de complemento daquela discussão. Eu digo isso por conta de uma fala muito infeliz do ministro da Educação, o Camilo Santana, feita durante um evento com empresários, né, do grupo Esfera Brasil. E nesse encontro, o ministro afirmou que a principal demanda dos professores não é salário, e sim reconhecimento. E aí eu fico pensando, será que tem algum professor assistindo aqui que conseguiu pagar o aluguel esse mês com reconhecimento? Ir no mercado, fazer compra, e na hora de pagar você pagou com reconhecimento, porque eu tentei pagar meu aluguel com reconhecimento essa semana na imobiliária e eles avisaram que não aceitam, né? Eles só aceitam dinheiro. E aí fica até a sugestão de mandar essa dica, de mandar um e-mail para o ministro, né? Se ele souber onde estão aceitando reconhecimento como forma de pagamento, para ele, por favor, compartilhar com a gente, né? Mas, enfim, passando essa questão, essa provocação, essa fala é muito reveladora, né? Ela mostra quanto certas figuras do governo estão completamente afastadas da realidade concreta da educação brasileira, né? Aí você tem ali um ministro que está ali ganhando 30 mil reais, né? É um ministro que está ganhando 30 mil reais falando para o empresário e que se sente à vontade para afirmar algo assim, né? Como se o problema da educação fosse simbólico, né? E vamos bater palma para o professor que está tudo resolvido, né? Eu vou botar aqui a notícia na tela para vocês, né? Só para comentar um pouquinho, né? Uma notícia curta. Para empresários, chefe do MEC diz que salário não é maior demanda de professor. Com um piso salarial de 4.867, ou 3 salários mínimos, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou a empresários do setor que uma das suas principais metas é valorizar a carreira do professor. Para ele, no entanto, o salário inicial do professor da rede básica de ensino não é o principal problema. A primeira reclamação que o professor faz não é sobre salário, mas sim falta de reconhecimento, disse o ministro durante o almoço promovido pela Esfera Brasil. Isso já tem um tempinho, tá, gente? Foi dia 26 de setembro em São Paulo, né, essa declaração. E aí ele fala, hoje é uma ocupação vista como de segundo escalão. Por que será, né, gente? E para mim talvez seja a profissão mais importante da nação, porque todos nós passamos por um professor, queremos criar um movimento de reconhecimento. Para isso, o chefe do MEC citou medidas em andamento para fortalecer a carreira, como o Enem dos professores. Essa medida, inclusive, é boa, tá, gente? Essa é um exame nacional de professores é muito bom, tanto no sentido de avaliar a carreira, tanto no sentido de você ter um concurso unificado de professor. E aí está falando, né, da manutenção do piso e tudo mais, e aí está falando do reajuste do piso, né? O piso é reajustado por uma decisão do ministro, o cálculo ele segue o crescimento dos recursos do Fundeb, e para 2025 tem um aumento ali de 6,27%, para 2026 gira em torno de 1%. Olha que coisa muito interessante, né? Outro problema é fazer com que os municípios paguem o piso, né? Não só os municípios, mas os estados também, né? Com a falta de recursos direcionado pelo Fundeb, um terço das prefeituras descumpre a regra, né? E tem estado também que faz malandragem para descumprir a regra. E aqui está falando do pé de meia dos professores, né? Que é aquele programa de pagar bolsa para o cara fazer licenciatura, para o cara para incentivar as pessoas a fazerem licenciatura, né? Eu vou voltar para mim aqui, né? Que é o seguinte, né? Esse tipo de discurso dele é um discurso que ele além de infeliz, ele é perigoso, porque ele despolitiza o debate sobre a educação e acaba naturalizando uma certa posição ali de inferioridade, naturalizando muita desigualdade, né? Em termos de carreira pública, de serviço público, né? Quando ele fala isso, né, ele vai reforçar uma lógica que tenta transformar essa questão da educação só como algo moral, algo individual, quase um negócio motivacional, né? Ele acaba escondendo a questão óbvia, que é o seguinte, a falta de recurso, gente. A desvalorização do professor, ela vem justamente dessa falta de investimento, dessa escolha política de não priorizar o orçamento da educação. E isso se conecta diretamente com aquela discussão a partir daquela pergunta que eu fiz para o Haddad, aquele comentário, debate que eu fiz depois. O governo ele vai lá e cria um limite artificial para os gastos públicos, ele corta de universidade. Eu já mostrei para vocês, o orçamento das universidades hoje está menor do que estava antes da pandemia. Ele corta da educação básica, ele corta de Instituto Federal, aí depois vai compensar isso com discurso. Então, assim,
existe uma distância entre esse discurso e a prática que é meio assustadora, né? E aí o governo vai falando em valorização, em reconhecimento, em respeito ao magistério, e aí ele, de um lado, ele está com esse discurso, do outro ele mantém política que acaba sufocando financeiramente a educação pública, né? E comprometendo as condições de trabalho dos professores. Então, assim, vamos pegar alguns pontos dessa fala dele, né? Primeiro, essa questão do reconhecimento. Ele pode até ter um pouco de razão quando ele fala que a principal demanda, ou uma demanda ali bem importante, é de reconhecimento, só que ele parece que ele não entende bem o que isso significa, porque esse reconhecimento não vem de elogio, de aplauso, de discurso bonito. Ele vem, antes de tudo, da valorização que o professor tem em relação ao que ele recebe, né? Então, o salário traduz na prática o valor que a sociedade, que o Estado está atribuindo à profissão do professor. E aí eu deixo uma provocação simples, né? Pega os maiores salários do serviço público hoje, que são os do judiciário, pega aqueles juízes lá, desembargadores, pega o pessoal do STF, paga o piso do professor para esses caras e vê se ele vai continuar tendo o mesmo reconhecimento que ele tem agora, gente. Ele vai manter o prestígio, o status que eles têm, assim, vamos fazer esse desafio para eles, né? 1 mês com piso de professor, entendeu? Então, assim, é óbvio que não. Então, esse reconhecimento aí, a valorização em termos financeiros, isso anda junto. Então, o respeito, ele vem, em grande parte, da posição material que aquele trabalho está ocupando na sociedade, e essa posição, ela é medida também pelo quanto o trabalhador está recebendo, quanto que ele está sendo valorizado, ainda mais num cargo público, gente. Então, assim, o professor, mesmo sendo um profissional qualificado, com formação superior, com especialização, muitas vezes ali mestrado, doutorado, ele termina ganhando um salário que mal paga as contas, ele termina tendo que trabalhar pra caramba, super exaustivo, e aí isso acaba se refletindo na percepção social em relação ao professor. O professor passa a ser visto como alguém digno de pena, como alguém que se sacrificou por uma profissão desvalorizada. E aí o reconhecimento vira uma espécie de piedade ali, né? Que é o oposto do que está querendo, né? Do que ele está falando. Por isso que esse discurso ele é tão desconectado da realidade. Falar de reconhecimento sem falar de salário é ignorar, né, completamente as condições concretas de quem está dando aula. E aí é muito fácil romantizar essa questão do reconhecimento quando você está lá ganhando 30 mil reais e está no auditório cheio de empresário. O difícil é entender o que significa tu trabalhar em indústrias e escolas, sem estrutura, sem apoio, tendo que lidar com um aluno mal educado, tendo que lidar com um familiar mal educado. Entendeu? Então, assim, para entender melhor essa questão, né? O ministro ele fala ali de reconhecimento e cita um conjunto de ações que o governo estaria fazendo para valorizar o professor, ou para pelo menos parecer que está valorizando, né? Eu cheguei a comentar algumas dessas medidas, eu comentei o pé de meia licenciatura, falei que eu não gostei desse programa, inclusive eu comentei que ele não estava dando certo, que ele está com um alcance menor do que o esperado, e é óbvio, porque não adianta você criar incentivo de bolsa, desconto, programa de estímulo, se o problema de fundo é o salário. E aí esse programa, inclusive, tinha programa lá de desconto em hotel, gente. Assim, tipo, a demanda do professor é pagar mais barato no hotel, assim, de verdade. Nenhum jovem vai escolher fazer licenciatura sabendo que no fim do curso vai encarar uma jornada exaustiva por um salário que mal paga as contas, né? Esse pé de meia licenciatura, não sei se está todo mundo inteirado aqui, né? O pé de meia é aquele programa inclusive que foi baseado no programa do Aécio Neves em Minas Gerais, tá? Fica essa informação, que era o Poupança Jovem, que é um programa que o aluno do ensino médio, ele recebe um valor todo ano, depois que ele passa de ano, e ele recebe também, nesse caso do governo federal, um valor mensal que é um complemento ao Bolsa Família, e aí no final do ensino médio ele saca esse valor que está acumulado ao longo do ano, com uma correçãozinha lá e tudo mais. O pé de meia licenciatura ele vai funcionar de uma forma semelhante para estudante de licenciatura. O cara ele vai ter um incentivo para fazer a licenciatura, ele vai ganhar uma grana ali por ano, e depois ele vai ganhar uma espécie de bolsa mensal ali para ele poder justamente para o governo estimular as pessoas a virarem professores, né? Só que aí, o que acontece? Quando você fala em valorização, você tem a ver com orçamento. E aí você vai ver a prioridade que existe dentro do orçamento público. E aí o ministro, nesse sentido, ele pode falar o que ele quiser em reconhecimento, que ele está amarrado pela política do governo. A fala dele aconteceu num evento com o empresário que se discutia ali a questão do piso do professor, a questão do Fundeb.
E aí o piso, ele não acompanha diretamente a inflação, ele depende da evolução do Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica nos estados e municípios. Aqui eu volto, né, à questão do Fundeb, que ele é formado por contribuições de estado e município, com uma complementação da União, uma complementação que aumentou recentemente agora para equilibrar desigualdades regionais. Aí ele nasceu no governo do FHC, ainda como um Fundef, focado no ensino fundamental, e foi ampliado no governo Lula para abranger ali a educação básica. O problema é que agora esse fundo está sendo comprimido. O governo está reduzindo a complementação da União na prática, ele está reduzindo o investimento em educação, ele está comprimindo, na verdade. Ele não tá reduzindo nominalmente, mas ele está reduzindo o ritmo de crescimento dos investimentos em educação. E aí isso significa, ano a ano, menos dinheiro para Estado e município pagar os professores. Então, isso é uma dificuldade que o governo vai se colocar. A gente está vendo isso agora. Teve a discussão recente da medida provisória, né, a 1303, aquela mesma que eu comentei também no vídeo sobre a Haddad, a mesma que foi rejeitada ontem. Essa medida provisória, ela coloca o programa Pé de Meia dentro do orçamento da educação, o que na prática é uma manobra contábil para cortar recurso. Entendeu? Então, assim, muito se discutiu lá sobre a questão de taxação e tal, mas isso daí passou quase que batido. E aí, na hora que você joga o pé de meia dentro do piso constitucional, tu reduz o espaço orçamentário e vai empurrando para baixo ali o investimento em educação. Entendeu? A estimativa que tinha ali era de 10 bilhões de reais, eu já vi falar em algo ali também em torno de 10% do piso da educação. E aí eu pergunto para vocês, né, como que é possível falar em reconhecimento para o professor com esse tipo de medida sendo tocada, né? E a gente não sabe, inclusive, qual que vai ser a novidade em relação a isso, porque a MP perdeu validade e eles vão ter que reeditar algo nesse sentido, né? Então, assim, a valorização não acontece no discurso, ela acontece na prática, com estrutura, com condição digna, com salário justo. E aí, o mais grave, né, gente, é que se tiver algum professor assistindo aqui, com certeza vocês vão concordar comigo nesses pontos, né? Muitas melhorias importantes na educação não exigem nenhuma revolução, só exige investimento bem direcionado. Reduzir o número de aluno por sala, isso melhora o ensino, melhora o ambiente na sala de aula, gente. Eu tenho turma que eu tenho 40 alunos, eu tenho turma que eu tenho 22 alunos. A aula rende muito mais na turma com 22 alunos, entendeu? Só que aí qual que é o problema? Para eu reduzir o aluno por sala, isso vai ter mais turma, isso vai exigir mais professor, mais estrutura, mais gastos, entendeu? Se você também precisa melhorar a condição física das escolas, a estrutura das escolas, climatizar a sala, garantir material também ali junto, né, com isso, material didático de qualidade, tudo isso depende do orçamento. Só que você tem um teto de gasto que impede que isso cresça e que comprime o piso da educação. E aí, qual que é o problema? O governo quer mostrar serviço, quer mostrar esse compromisso com a tal da responsabilidade fiscal e a educação ela entra na roda desse tipo de compromisso do governo. E aí vai oferecendo aos professores umas sobras ali disfarçadas de reconhecimento, né? Eu citei aqui mais cedo a questão de dar desconto em hotel, né? E aí, assim, gente, de verdade, o professor ele quer salário digno, estrutura, estabilidade. Gente, vocês não têm ideia do quanto de professor temporário tem na educação pública, sabe? Eu estava até comentando, eu comentei em outro momento do censo escolar, assim, tem estado que tem 60% de professor que é temporário. Vocês não têm ideia do problema que é o professor temporário, porque o cara está ali num ano, ele não sabe se no ano seguinte ele vai ter aula para dar, e ele está lá tendo que pagar o aluguel dele, tendo que pagar as contas dele. Esse processo de contratação do professor temporário muitas vezes é muito humilhante, porque o cara fica à mercê de decisões ali de uma burocracia, que qualquer coisinha ali ele fica sem emprego o ano inteiro. Então, assim, o professor ele precisa de valorização sim, porque sem ele não existiria médico, juiz, engenheiro, sequer ministro, né? Só que ele tem que estar num destaque na carreira pública, no sentido de ter uma valorização em termos de salário. Porque o que está acontecendo? Ele está sendo empurrado cada vez mais para baixo, tratado com piedade, e aí ele fica ouvindo de autoridade que o reconhecimento é mais importante do que o dinheiro que está pagando as contas dele. E aí isso é triste, isso é despolitizante, mostra o quanto que acaba que o governo que fala em valorização da educação, né, mas na prática ele está restringindo o gasto e está repetindo o mesmo discurso vazio
que sempre serviu para esconder a falta de compromisso com os professores e com a escola pública.